Amados, a paz e a graça do nosso Jesus Cristo. Amém? Estava aqui meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu estava meditando no capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 15. Perdão, versículo 13 ao 35, que vai falar sobre Jesus quando ele ressurge ali no caminho de Emaús. E o que eu quero, o que veio me chamar a atenção é algo que o Senhor tem tocado, tem falado ao meu coração nesses dias de hoje, como que nós temos nos deparado com as pessoas saindo, né, da igreja e muitas das vezes elas ali por si mesmas elas encontram mil desculpas, né? E quando nós as procuramos, elas falam que saiu por causa disso ou daquele outro motivo. Certo é, meus queridos, que eu estava examinando e conversando com alguns pastores, com alguns missionários, alguns amigos, e tirando dúvidas, né? Trocando ali experiências e falando. E eu meditando aqui na palavra do Senhor, né? E até mesmo estudando um pouco mais, procurando um pouco mais a falar a respeito disso, né? Eu comecei a perceber que a cada ano, né, milhares de brasileiros se convertem, né, e ingressam numa igreja evangélica. Mas também a cada ano muitos abandonam suas igrejas, fazendo-as parecer, né, um imenso corredor, né, muitos entrando pela porta da frente, um bom tanto deles saindo pela porta dos fundos, né? Conversando com algumas pessoas que estão afastadas, né? E assim que nós chamamos dessas pessoas que saem. Ouvimos diversas explicações, alguns dos motivos apresentados até que são relevantes. Outros, porém, amados, são meras desculpas. Mas no fundo, nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, em outras palavras, nada é suficiente, forte, para que venha nos afastar da casa de Deus, né? Um verdadeiro filho de Deus, né? Então, este fenômeno que está acontecendo, no entanto, não é novo, né? Se nós formos considerar que a igreja cristã nasceu na manhã da Páscoa, no dia da ressurreição de Jesus, então, à tarde daquele mesmo dia, ela já tinha dois desviados ali, se nós se nós começarmos a ler atentamente esse relato bíblico, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, né? Distante de Jerusalém, 70 estádios, né? Mais ou menos 12 quilômetros, né? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas e aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedindo de o reconhecer, né? Então, nós vemos isso nessa passagem, né? Qual eu falei, que é no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, é isso mesmo, versículo 13 ao 35, isso mesmo, que vai falar, né? Jesus surge no caminho de Emaús. Então, aos que abandonaram suas igrejas ou estão pensando em fazer isso, eu quero deixar esse vídeo, eu quero deixar essa mensagem aqui gravada, né? Mesmo que a imagem não esteja boa, meu celular não é bom, não é o de primeira tecnologia, mas espero que o áudio fique bom, que vocês possam estar ouvindo, né? Algo que Deus colocou no meu coração. Então, quero dizer essas palavras para as pessoas, né? Que as mesmas palavras que Jesus falou ali para esses dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús, né? Jesus falou com eles assim: loucos e duros de coração, sei que essas palavras são pesadas, mas é exatamente isso que significa a frase de Jesus: nessos e tardos de coração para crer, né? Ou seja, Jesus, ele foi tão severo ali com eles, porque seus motivos para abandonar a igreja eram banais e frutos dos seus corações endurecidos, né? Eles foram loucos e duros de coração.
E, inacreditavelmente, esses mesmos motivos podem ser encontrados nas conversas das pessoas desviadas, se nós formos perceber nos nossos dias de hoje. A palavra de Cleópas e de seu companheiro de viagem revelam-nos toda a verdade de seus corações. Vamos analisar o texto. Vemos ver quais os motivos que levaram esses dois a fazer essa tal loucura. Primeiro motivo, eles deram ouvidos à conversa fiada. Nós vamos ver versículo 13 e 14, né? Nós podemos analisar. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, né? Aproximadamente 12. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Para alguém que se converta, meus amados, e que se une numa igreja evangélica, na verdade, muitas pessoas de muitas igrejas diferentes colaboram para isso, né? Um lhe fala de Jesus pela primeira vez, outro lhe entrega alguma literatura, alguém ora por ele, com ele, outro socorre numa hora de aflição, alguém o convida, outro traz ao templo, né? E assim por diante. No entanto, quando alguém chega a se afastar do caminho, geralmente é pelas mãos de uma única pessoa. Muitas das vezes pelas mãos de alguém que ele conheceu na própria igreja e que se fez seu amigo. Alguém que conversa muito com essa pessoa, mas ao invés de encorajar, como recomenda as escrituras, essa pessoa leva-os a desviar. Nós podemos reparar no relato bíblico, nesse texto, quando fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. 70 estádios, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? O que havia em Emaús? Nada. Emaús era uma aldeia tão pequena e inexpressiva em termos históricos, que só sabemos que ela existiu por causa deste relato bíblico. Mas mesmo que Emaús fosse uma grande cidade, ou que poderia haver lá, que fossem coisas importantes, que a notícia, nada é mais importante do que a notícia da ressurreição. Nada mais, absolutamente nada. Ou seja, o Senhor traz nossas vidas que nós devemos conversar acerca da ressurreição de Cristo. A verdade é que enquanto a igreja estava reunida lá em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos, esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, esses 2 discípulos, eles estavam voltando para a sua antiga vidinha, lá em Emaús, e abandonaram a igreja. Por quê? Pergunto, por quê? Por vários motivos. E um deles foi por causa de conversa fiada. Pois, como esse texto bíblico aqui nos relata, eles iam conversando pelo caminho, né? O texto não diz quem desviou, mas como a repreensão de Jesus foi muito severa e somente o nome dele é citado, não corremos muito risco em afirmar que Cleópas era o conversador e o outro aquele que lhe deu os ouvidos. Então, ter amigos na igreja, amados, é muito saudável e é recomendável sim, mas nós devemos ter cuidado e zelo a muitos Cleópas. E em meio a tudo isso, pessoas ficam mal resolvidas em sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que querem sair da igreja, mas que seus motivos são meras desculpas. Precisam de alguém que lhe dê ouvidos, alguém que concorde com ele e que dê preferência, que de preferência ali a incentiva mesmo que venha sair da igreja junto com ele, para que ele se sintam menos mal e culpado, né? E um dos segundos motivos que nós vemos aqui é uma grande cegueira espiritual. O texto fala de uma espécie de uma cegueira espiritual. Quando ele diz assim: aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, né? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha aí. Eles estavam tão compenetrados em si mesmo, tão envolvidos em suas próprias desculpas, suas próprias justificativas, tão convictos de sua discussão, que nem puderam notar que era Cristo ressurreto que caminhava com eles, querido. Imagina o ridículo da situação. Iremos ver logo adiante que eles não aceitaram a notícia da ressurreição.
Provavelmente eles estavam dizendo, essa coisa de ressurreição aí é coisa de louco, né? Quantas vezes nós vemos pessoas dizer aí, essa coisa aí dentro da igreja, isso é coisa de louco, né? É histerismo coletivo, e ali o seu lado estava, e ali do seu lado estava, ali do seu lado estava aquele de quem eles estavam falando. Então, que nós devemos vigiar, meus queridos. Talvez nós possamos estar falando de algo, né, que não provém do Senhor, e nós estamos esquecendo que ao nosso lado, Jesus Cristo ele está ao nosso lado. E nós devemos observar outra coisa muito interessante. Eles estavam cegos, julgaram-se mais informados que o próprio Cristo. A Bíblia diz que eles falam assim: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. As pessoas que abandonam o caminho, elas encontram ali condições espirituais semelhantes a isto. Ou seja, elas estão cegas, estão tão preocupadas consigo mesmas, que literalmente se tornam incapazes de perceber a realidade. Pior que isso, além de estarem cegas, acreditam que são as únicas que enxergam a verdade. Enche o peito, né, de razão, mas fazem o papel de ridículos ao se discutirem temas sobre as quais não têm o menor conhecimento e ao classificarem como fanático e histerismos os que ficarem firmes na igreja. Quantas pessoas, amados, estão afastados e nos vê como fanáticos, como histéricos, né? E eles estão ali falando, né? Na verdade, eles estão se achando que estão com razão, como de fato enchem o peito e dizem que estão de razão. Mas é triste. Um terceiro motivo que nós vamos ver, o versículo 17, é a tristeza. Então, lhes respondeu Jesus, o versículo 17 diz assim: então ele questionou, o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos, né? Porque eles estavam tristes, né? Eu pergunto, pela morte de Jesus? Claro, mas também pela injustiça praticada, né? Pelas autoridades, né? Ali, como puderam colocar Jesus e Barrabás lado ao lado, como que eles puderam, né? Nós vemos a ingratidão, amados, a ingratidão, né? Pela ingratidão, o povo de Israel, como puderam escolher Barrabás, né? E pelos mesmos grupos, Jesus, como é que Pedro, que era tão valente, não morreu ali, ele não morreu de vergonha por negar o mestre 3 vezes, meus queridos. Então, que na hora da crucificação, até que foram valentes, mas agora vem com essa história de que viram e conversaram com os anjos, parecendo loucas e alucinadas, né? Pergunta, né? Estavam tristes por muitos motivos, por isso não puderam suportar a pressão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força. Crente triste é crente fraco, e quando estamos fracos temos a tendência de nos isolarmos, de fugir e de virar a mesa, de abandonar a carreira da fé. É isso que tem feito as pessoas afastar da presença de Deus, a tristeza, né? Nós devemos cuidar, irmãos, para que nós não venhamos nos entristecer e deixar que a tristeza venha tomar conta de nós, nem com as autoridades, nem com a ingratidão do povo. Nós não devemos nos entristecer e muito menos ainda com a igreja, pois todas as igrejas do mundo são iguais, são formadas por seres humanos fracos e frágeis, valentes numa hora, covardes em outra hora. Não existe Mulher Maravilha nem Super-Homem. Maravilhoso num instante, desprezível em outro, inspirados em certas atitudes e desastrosos em outros. Assim é o ser humano, amados. É verdade que nenhuma igreja pode viver em pecado, alegando que toda igreja tem problema, nenhuma é perfeita, né? Isso não pode, não. E não fazer nada para mudar a situação. Se uma igreja admitisse isso, e a maioria admite que é porque está reconhecendo que tem problemas, logo a igreja tem obrigação de dar uma parada e de fazer um conserto com Deus, senão certamente é falso e hipócrita. Não pode ficar isso dentro da igreja, não, e aceitar assim como comodismo, não. Por outro lado, no entanto, nenhum crente tem o direito de ficar triste por causa dos problemas da igreja.
a ponto de abandonar a igreja. Deve sim orar e jejuar e promover a santidade ao seu grupo, com paciência e amor, muito amor. Se depois de agir assim, meu amado, se a sua igreja insistir em permanecer no pecado ou no erro, então chegou a hora de você pedir a Deus licença para sair em busca de outro lugar para adorar a Ele, porém jamais ficar sem igreja. Um dos quarto motivo que nós vemos que as pessoas afastam da igreja hoje em dia é o saudosismo, né? Versículo 19 diz assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E eles lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso, em outras palavras. Jesus falou, né, diversas vezes que iria voltar para o Pai, e seus discípulos iriam fazer obras maiores do que as que ele fez, mas mesmo assim eles dois abandonaram a igreja, pois aquele que era varão profeta poderoso em boas obras havia morrido. Jesus já estava morto, suas obras pertenciam ao passado. O dicionário define saudosismo como culto passado. Culto passado. Este é um dos principais motivos pelos quais muitos abandonam suas igrejas. Eles vivem no passado. No tempo daquele outro pastor, era assim, a gente via assim o poder de Deus. Antigamente a igreja era assim, orava mais, buscava mais, era mais a presença de Deus. Antigamente dos apóstolos que havia poder, que havia isso. Aqui no tempo de Jesus. E assim eles vão caminhando e se distanciando, sem entender que o poder de Deus ele está disposto a todo aquele que se santifica e que Deus manifesta hoje em dia no meio do povo, da mesma maneira e com a mesma graça e misericórdia que ele manifestava de outra hora. É interessante observarmos que foi exatamente nesse momento, no maior dos milagres de todos os tempos, a ressurreição, que estes dois pensavam que o poder de Deus havia parado, havia cessado. Queridos, quantos outros hoje, nos dias de hoje, estão pensando que o poder de Deus parou, cessou? Meu amado, eu quero dizer para vocês, estão pensando que a igreja anda sem poder? Cuidado, pode ser que você esteja virando as costas e esteja se perdendo de ver as maravilhas de Deus, mas se for mesmo verdade que sua igreja anda assim, mesmo sem poder, ainda eu quero dizer para você, aqui nessa tarde, não abandone nessa hora difícil, seja você aquele ou aquela que vai iniciar um incêndio, que vai iniciar ali um incêndio espiritual sobre a tua igreja. Ali dedique-se ao estudo da palavra, minha amada, dedique-se ao estudo da palavra, meu amado, a de Deus, a oração e ao jejum, as boas obras, ao amor fraternal. Não fraqueja, não seja covarde, não vira as costas, paga o preço, não use isso como desculpa para você sair da presença de Deus, não, para você se compartilhar com o pecado, não. Vai lá e faz a diferença, meu querido. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, pois pode ser que quem está frio e sem poder seja você mesmo. Quer colocar desculpa na igreja? Meu Deus. E o quinto motivo é a perda da esperança. Por isso que muitos estão saindo da igreja, porque estão perdendo as esperanças. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, diz a palavra do Senhor, versículo 20 e 21. Naquela época, os defuntos eles eram colocados em cavernas e não enterrados como faz os dias de hoje. E a morte era oficialmente confirmada somente após o terceiro dia do sepultamento. Tudo isso para evitar que alguém fosse enterrado vivo, pois não tinham como diagnosticar, né, os casos de morte aparente. Mas depois dos 3 dias, a morte era decretada, né? E acabavam-se qualquer raio de esperança dos amigos e parentes. Cleopas e seu amigo haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus. Mas ele morreu. E após 3 dias do seu sepultamento, suas esperanças se foram. Mas muitas pessoas abandonam suas igrejas porque perderam a esperança. Toda a igreja passa por crise nessa época, em outras épocas, e ao invés de procurar levantar a moral dos membros, muitos apresentam como profetas só de coisas ruins, como sempre anunciando que há uma nuvem escura sobre a igreja, que Deus está pesando a mão, que há pecado na igreja, etc. e tal.
desconhecem a história da igreja cristã, que já passou por verdadeira crises e superou cada uma delas, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esqueceram que em Cristo nós somos mais que vencedores. As coisas andam feias nas igrejas? Anda, meus queridos. Arregaça, faz o seguinte, aqui, ó. Faz o seguinte, arregaça aqui a manga, ó, das suas blusas e ajude aqueles poucos que ainda estão lá dentro lutando, estão procurando ali recurso. Se você parar de reclamar, você já vai estar ajudando. Mas se resolver colocar a sua mão aqui, ó, a mãozinha na massa, aí a coisa vai andar, meu querido. Para de reclamar, para de falar, para de fofocar, para de murmurar. Não perca a esperança. Mesmo que a sua igreja tenha morrido, Deus pode ressuscitar a tua igreja, pois no dicionário de Deus não consta a palavra impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus todas as coisas são possíveis, tá? A esperança é a última que morre, mas quando morre, mata o homem também, meu querido. Ah, minhas amadas, nós temos muito que aprender, nós devemos cuidar-se para que nós não viemos perder a esperança. Olhe sua igreja com os olhos espirituais, procure ver o que ela será pela graça de Deus e não pela situação atual. Sabe qual que é o sexto motivo? Das desculpinhas que a gente ouve das pessoas que desviaram da igreja? Decepção. Pastor me decepcionou. A pastora me decepcionou. O irmão do louvor me decepcionou. A profeta profetizou, não cumpriu. Fiquei decepcionada. Meu líder me decepcionou. Ah, meus queridos. Ora, nós esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel. Versículo 20 diz, né? Oh, meus amados, aleluias, louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. Oh, santo Deus de Israel, a decepção, Senhor, jamais, jamais Deus nos decepciona, né? Quantas vezes Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo, né? Ele deixou claro que não veio para formar um exército, para ser governador ou rei de uma nação, para criar uma dinastia ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra dessas coisas que o Todo-Poderoso tanto apreciam. Apesar disso, os apóstolos pensavam que Jesus iria ser coroado e enfrentar os romanos e redimir, libertar Israel. Olha aí o grande equívoco. Havia, e é claro, interesse pessoal em cada um deles para acreditar nisso, como amigo íntimo do mestre, como amigo íntimo do rei, de quem tem posses, condições financeiras. Certamente eles seriam nomeados, né? Generais, bambambam, ministros, secretário. Imagine só um grupinho aí de que era pescador analfabeto, nomeado para altos escalões, né? Do novo governo, no governo de Jesus. Fantástico, não é mesmo? Ia ser massa, bacaninha, quem não queria? Até nós, né? Com certeza. Mas eles estavam confusos. Jesus nunca disse isso. Nunca lhes deu qualquer esperança nesse sentido. Ora, a Bíblia diz, quem crê em Jesus jamais será confundido. O que aconteceu com os apóstolos para ficarem tão confusos, meus amados? Né? Eles deixaram de ouvir as palavras de Jesus e passaram a acreditar em suas próprias ambições e desvaneios. Né? Muitas das vezes nós também estamos assim, deixamos de ouvir a palavra de Jesus e acreditamos nas nossas ambições, no nosso orgulho, na nossa soberba. Muitas pessoas abandonam a sua igreja porque quando se decepciona com alguma coisa, mas quando chega a este ponto, quando que ela chega a esse ponto? Sabe quando? Quando ela deixa de ouvir a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Para de ouvir os seus próprios corações, meus queridos. Quantas pessoas estão enganando a si mesmo? Oh, meu Deus. Ah, Santo Deus do céu, misericórdia, Senhor. Afirmando e acreditando que Deus lhes prometeu alguma coisa, quando no fundo eles estão apenas tentando satisfazer suas ambições pessoais. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Oh, aleluia. Porém, infelizmente, muitos se decepcionam porque deixam de procurar em Jesus as respostas para a sua vida e vão atrás de certos homens e mulheres de Deus. Mendigando oração, busca de revelação. Quer revelação? Aqui, ó. Vai para a palavra de Deus. Ai, decanta, emenecalás. E decanaço, subindo, decanta, lá baixo. Eles passam a dar ouvidos, esses profetas, e profetizam de plantão. Tem uns que tem até 24 horas aí, ó. Profeta e profetiza de plantão, 24 horas no ar. Liga. Tem uns que são até 0800.
Ô Santo, Deus Israel. Passa a dar mais valor aos sonhos, às visões, aos anjos, aos sinais, aos milagres, às bênçãos, à presença de Deus mesmo e os seus ensinos e o próprio Deus, eles não querem nem saber. Abandona. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Senhor, pede misericórdia em nossas vidas. Nós somos falhos, pecadores. Outros evangélicos, eles organizam suas vidas em funções de igrejas, né? Entre seus líderes, de tal forma que abandona a família, os amigos, o estudo, o autodesenvolvimento, leis, etc. Então, num belo dia, suas igrejas, seus líderes traem a sua confiança e os decepcionam. Vem, né? Vem a cavalo, a decepção vem a cavalo, né? Estão tão idolatrando tão seus líderes, né? Sua igreja, que quando vem a decepção, daí não dá mais para ele segurar a barra, não. O único jeito que ele tem para enfrentar a realidade é bem se refugiando, fugindo dela, né? Abandonando tudo, larga tudo. Larga tudo para seguir o mundo. Engraçado que o mundo vive decepcionando eles, mas eles não querem sair do mundo, né? Decepcionado? A culpa é sua. Está decepcionado, meu querido? Está decepcionado, minha amada? Às vezes você pensou assim, sair da igreja, porque a pastora decepcionou, eu mesma. Está decepcionado com minha causa? A culpa não é minha, não. A culpa é tua, que acreditou nas suas próprias ambições e se organizou sua vida em função de mim. Organizou sua vida em função de homens de igreja. Jesus nunca decepcionou ninguém. Ele nunca vai decepcionar alguém que tem organizado a sua vida a favor dele. Organiza a sua vida não em função de mim, não em função do meu esposo, pastor Alessandro, não em função da igreja pentecostal. Organiza a sua vida em função de Jesus. É hora de você reconhecer os seus erros e parar de cair, e parar de afastar. Sabe qual que é o 7º motivo? Você desviou da presença de Deus? Falta de fé, descrença. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Ah, pastora não é a pastora que eu digo, não, é a palavra do Senhor. Versículo 22, aqui ó, diz assim: é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Olha, pode ser eu, hein? Foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo. Jesus, contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Né? Quase que dá para ouvir o tom de desespero deles, né, dentro dessa palavra aqui, em relação ao testemunho dessas mulheres, quando se referiram a elas como algumas mulheres. Não era apenas algumas mulheres, eram as mulheres bem conhecidas do grupo, mulheres respeitadas, tinham nomes, sobrenomes, mulheres que apoiaram o ministério de Jesus todo o tempo, não só financeiramente, mas também principalmente com o serviço de suas próprias vidas, das suas próprias mãos. Mas nada disso tinha qualquer valor para Cleópatra e seu companheiro. Imediatamente, eles desqualificaram o testemunho delas por serem apenas mulheres. Mas sua descrença não parou por aí não, meus queridos. Descreram também do testemunho dos homens. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. À primeira vista, parece que o testemunho dos homens os deixou propensos, né, a crer. Mas não. Se tivesse se eles tivessem crido no testemunho daquele verdadeiro servo de Deus que esteve com eles, que foi Jesus, jamais teriam ido embora para Emaús. Eles iriam perseverar, eles estariam ali, mas eles descreram da própria ressurreição, apesar dela ter sido apregoada por Jesus. E se nós formos ver lá o profeta Isaías, ele apregoou, outros profetas messiânicos também profetizou acerca da morte, da vinda de Jesus e da ressurreição de Jesus.
E quantos que não estão dando ouvido para isso, né? Eles descrendo das mulheres, dos homens e do poder de Deus. Estão descrendo de tudo. Descrendo, não crê nas mulheres de Deus, não crê no homem de Deus e descrê do próprio Deus. E descrê também do poder de Deus. Não é à toa que a repreensão de Jesus foi tão severa com eles a caminho de Emaús ali. Um dos motivos que levam as pessoas a abandonar suas igrejas, a abandonar hoje, é quando elas passam a agir de modo semelhante a esse. É verdade que nas igrejas tem muita gente exagerada, doida, para dar um tremendo testemunho, tentando impressionar para conquistar o respeito de pessoas. Né? É verdade, eu sei que está difícil os dias de hoje. Por outro lado, no entanto, há casos verdadeiros, amados. Há testemunhos que são verídicos, cometidos isentos de exageros. Tem testemunho que está isento de tanto exagero. Pessoas que de fato teve ali experimentado uma dose muito maior da graça e do poder de Deus. Pessoas ali que de fato foram curadas ali, que ali tiveram oportunidade de ter ali participado ali dos milagres do Senhor. Como que nós devemos diferenciar o falso do verdadeiro? Que, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a agir com prudência, sobriedade e discernimento. Alguém certa feita disse, para quem crer, nenhuma prova é preciso. Ai, decamanaiá, subiandecando, é muito forte isso. Aleluia. Para quem não crê, nenhuma prova basta. Para quem não crê, meus amados, nenhuma prova basta. Seja crente de verdade, seja cristão de verdade, seja sábio, seja prudente, mas seja cristão. Jamais acredite em tudo, jamais duvide de tudo. O crente vive pela fé e não por preconceitos. Retenha o que é bom, guarde o que é bom. O apóstolo Paulo nos alerta a respeito disso. E lança fora tudo aquilo que é ruim, joga fora tudo que é ruim. O crente, ele vive pela fé, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Nós devemos pensar e analisar. Porque se neste ponto dessa mensagem, né, a gente entender e compreender por que as pessoas estão abandonando e saindo, perdendo a fé, saindo das igrejas, que estão pensando em fazer isso, a pergunta agora que vem a seguir, ela é natural. E agora, como é que elas vão voltar? Como que elas vão sentir a mesma alegria? Como que elas vão sentir a mesma alegria do início? Eu estaria até mentindo se lhe dissesse que é fácil voltar ou recuperar a alegria do primeiro amor. Não é nada fácil, mas também não é impossível. E nessa tarde nós vamos fazer uma lista dos eventos que motivam aqueles dois. Nós vamos fazer aqui uma lista, né, dentro da palavra, os eventos que motivaram aqueles dois a voltar correndo para Jerusalém. Jesus foi atrás deles. Nós temos que ir atrás das pessoas que estão afastadas de viagem. Nós temos isso. Jesus ouviu suas queixas. Nós ouvimos as queixas dos afastados de viagem. Jesus falou aos seus corações. Nós falamos com eles. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, de tal modo que seus corações ardiam. Eles convidaram Jesus a entrar em sua casa. Jesus restaurou a comunhão no partir do pão. Jesus abriu seus olhos, trouxe a cegueira espiritual. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Note que dos 7 eventos que os culminaram na volta deles, somente 2 foram de iniciativa humana. Quanto aos demais, foram iniciativa de Jesus. Em outras palavras, se Deus não tiver misericórdia da vida do desviado, do afastado, o desviado, o afastado jamais conseguirá voltar para a igreja ou jamais conseguirá voltar a sentir a alegria do primeiro amor, do início ali. Meu conselho nessa tarde é que nós, como cristãos, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar em alta voz: Jesus, por favor,
nos ensine a buscar aqueles que estão lá fora. Jesus, por favor, tenha de misericórdia deles, em nome de Jesus nós clamamos. E quando algum irmão ou pastor ali procurar essas pessoas e lhe convidar para ir ao culto, você que está afastado, se algum pastor, algum irmão te convidar para ir ao culto, meu conselho para você é que vá. Não pense duas vezes, vá. Vá e se o seu coração começar a arder ao ouvir a palavra de Deus, convide novamente Jesus para entrar em seu coração e ficar com você. E que ele venha se instalar o Espírito dele sobre o teu coração. Aceite o perdão de Deus como o pão que Jesus quer lhe dar. Volte para o Senhor Jesus. Se não for possível, nem recomendável voltar para Deus, para a igreja, peça a Deus para aquela igreja que você esteve, peça a Deus para que mostre você um novo lugar, para que você venha estar adorando Ele. O importante é que você esteja na presença de Deus. Não seja louco, nem endureça o teu coração, meus amados, porque o inferno já está aí. Estamos nos últimos dias. Para de brincar com as coisas de Deus. Não é tempo mais de brincar. Para de dar desculpa para Deus. Deus conhece o som do teu coração. Ele sabe do teu deitar e do teu levantar. Não é tempo mais de dizer eu saí por causa disso e por causa daquilo. É decepção, é tristeza, é dor, é ouvir a voz, é fofoca, é isso e aquilo. Para! Chega! Jesus está falando, chega, é chegada a hora. Loucos! Ainda esta noite te pedirei a tua alma e que tu dirás. O que dirás para Jesus, o que tem preparado, como está a tua vida diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração nesta tarde, para que eu viesse gravar esse vídeo, para todos que possam estar, chega esse vídeo, para todos que possam estar ouvindo, vendo este vídeo. Não vem olhar para a minha pessoa, mas vem olhar para o autor e consumador da tua fé, o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Eu não posso mostrar Ele para você, entenda, meu amado, eu não posso mostrar Jesus aqui, ó, dessa forma que eu estou te mostrando essa Bíblia, mas é pela fé, eu creio que Ele morreu por mim e por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele ressuscitou por mim e por você, para que viemos ter vida e vida com abundância. Para de olhar para a pessoa, para de olhar para nós somos imperfeitos, perfeito foi só Jesus. Para de olhar para o defeito dos outros, para de dar desculpa para o seu pecado. Para de dar desculpa. Que é por causa de fulano, ciclano, beltrano, para de transferir a tua culpa. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Adão e Eva, quando Eva pecou, ela quis transferir a culpa dela para o homem, e ele quis para ela, e ali um quis para a serpente, e é assim também nos nossos dias de hoje. Essa transferência de culpa, ela vem acompanhando o ser humano. Nós, ser humano, temos essa falha tão grande. Mas Jesus, Ele quer mudar essa falha em nós. Jesus, Ele quer mudar, meus amados, essa nossa falha. Para de colocar a culpa nas pessoas. Já viu uma pessoa que quebra lá algo? Desde criança, é normal, é natural. Quem quebrou isso aqui? Nenhuma das criancinhas levanta a mão para assumir. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Mas essa tarde, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar no teu coração de maneira poderosa, com todo amor e zelo, temor e tremor que eu tenho por Deus. Ele venha falar no teu coração de maneira poderosa. E você possa reconhecer que você é um pecador, que você é débil, frágil, dependente do Espírito Santo de Deus. Que você reconhece que a sua vida sem Jesus não vai prevalecer. Que você não pode nada sem Jesus. Que você quer abandonar a prostituição. Você que é casal de jovem e que tem relação, que você quer abandonar esse pecado porque você sabe que mesmo que seja gostosa a relação, é muito melhor a vida que Jesus tem para você, a vida com abundância, a vida eterna, que você quer ir morar no céu, que você não quer ir para o inferno, porque lá no inferno você não vai ficar agarradinho com seu namorado, com a sua namorada tendo relação, não, meus amados. É
sério. É sério. Lá no inferno, não vai ter isso, não. O amor da sua vida não vai estar lá do seu lado, não. Trazendo prazeres carnais, não. Lá vai ser tormento eterno. Todo instante você vai ser tormentado. Mas se essa tarde você escolher Jesus e reconhecer que você é pecador e que você precisa da graça dele, da misericórdia dele para abandonar esse pecado, para abandonar a prostituição, você vai morar no céu. E a Bíblia vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que lá não vai haver choro e nem ranger de dente. Lá você vai ter alegria eterna no Senhor. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para ti, meu amado, minha amada. Abandone a mentira, porque lá no céu o mentiroso não vai subir. Abandone a fofoca, abandone a soberba, a arrogância, abandone a avareza, a glutonaria, todos os pecados, abandone. Peço ao Senhor que te ajude. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, mas com Deus, com a direção do Espírito Santo, com as forças do Senhor, nós conseguimos, meus amados. A palavra do Senhor, que nós podemos todas as coisas nele, porque Ele nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que esse vídeo venha alcançar pecadores, ó Pai. E que através desse vídeo, da tua palavra que o Senhor me revelou, Senhor, que se houver dois ou um a caminho de Emaús, se desviando da tua presença, afastando-os do Senhor, que o Senhor venha resgatá-los com as mãos potentes. Que o Senhor venha resgatá-los, ó Pai. Diz a tua palavra que o Senhor venha, ó Pai, que se tiver, ó Deus, que nós devemos deixar as 99 que está dentro da igreja e buscar aquela que está lá fora. O Senhor venha levantar pastoras, pastores, missionários, homens, mulheres, ovelha que venha gerar ovelha, para ir lá e resgatar aqueles que estão lá fora. Em nome de Senhor Jesus Cristo, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia. Eu louvo e agradeço, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estar em tua presença, Pai. E que nada venha me separar, porque diz a tua palavra que nada nos separará do teu amor. Que nada venha separar esta mulher, este homem, esta jovem, esse jovem, esse adolescente, essa adolescente, esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária, esse evangelista, que estiver vendo e ouvindo este vídeo, venha separá-los de ti, ó Pai. Mas que através desse vídeo eles possam ser fonte, canal de bênção para alcançar vidas que estão no mundo. Que estão trocando, ó Pai. Trocando, Senhor, por sem prazer, Pai, carnal. Por sem prazer de estar numa boate, uma vaidade, por estar se corrompendo com a bebida, com droga. Senhor, quebra toda cegueira espiritual. Moços estão se corrompendo por demônios da ganância, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. O reino que o Senhor tem para nós não é dessa terra, é lá em cima, Pai. Abra os olhos espirituais, diz a tua palavra, ó Pai, que o Deus desse século ele tem cegado o entendimento de muitos. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, que traz visão aos cegos, traga visão aos cegos, ó Pai. Liberta os cativos, os oprimidos, Senhor. Tem de misericórdia e nos ajuda a ser uma igreja, Senhor. Uma igreja de acordo com a tua vontade, com o teu querer, que nós venhamos ser uma igreja evangelizadora. Em nome de Jesus Cristo, que viemos alcançar os perdidos. Pela tua misericórdia, pela tua graça. Eis minha vida aqui, Senhor. Fazei de mim um instrumento do Senhor. Não para que eu venha a ser reconhecida, mas para que o Senhor venha a ser reconhecido. Amém, amados? Que você possa ter, conseguido assistir esse vídeo até o final, em nome de Jesus. Que você venha compartilhar esse vídeo para as pessoas que Deus direcionar e tocar em teu coração. Amém? Deus abençoa. Tenha uma tarde abençoada, cheia da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Nada vale a pena neste mundo. Nada é tão grande. Nada é tão maravilhoso do que estarmos com o Senhor Jesus. Do que termos a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? O Senhor corrige porque Ele ama.
Eu gravei esse vídeo por amor às almas, por amor à palavra do Senhor. Eu creio e tomo posse que eu e a minha casa, e a minha família, e a minha parentela serviremos ao Deus vivo de Israel. Em nome de Jesus. Aqueles que os meus olhos contemplem, aqueles que os meus olhos não veem, aqueles que estão longe no Rio, São Paulo, outros lugares, eu nem sei onde, Maranhão, tenho tios, nem sei onde tem parentes, parentelas, mas eu creio que a graça de Deus e a misericórdia dele vai os alcançar. E assim como vai alcançar a sua vida. Deus te abençoa em nome de Jesus. Amém? Beijos e abraços, pastora Claudilene.